Olá pessoal, eu sou Roberta Roveda, especialista em numerologia cabalística aqui pelo Armazém da Energia e coach holossistêmica e também coautora desse livro, Liderança Sistêmica, que também vai fundamentar aqui a nossa conversa. Hoje eu trago um tema, o qual eu trabalho aqui internamente no meu consultório, que é de coaching sistêmico numerológico, ou seja, o que vem pós-mapa. Né, como se funcionasse como um acompanhamento aí, e para quem está chegando agora, quem ainda não conhece, né, um pouco a história, né, do coaching, quem nunca teve contato, ou se você é coach e também queria entender um pouco mais como é que funciona a ferramenta do mapa numerológico, ajuda bastante a gente a descobrir muitos potenciais e a desenvolver assim metas juntamente com o coach, com o consulente nesse caso, a desenhar futuros possíveis. E por meio também dessa radiografia existencial, que é o que eu chamo, né? O mapa, ele funciona quase que como um diagnóstico, mas ele traz tantos elementos, é tão profundo, né? Principalmente porque a numerologia, ela trabalha, né, sobre o aspecto com ciência, mas dentro da filosofia da reencarnação. Então a gente trabalha com as experiências passadas, que significa esse momento presente e traça, né, metas de futuros possíveis. Isso tudo a gente tem ali, ó, norteado, mapeado, né, dentro desse instrumento, que é um instrumento super poderoso e que ajuda sim, porque ele trata de forma muito completa e complexa o ser, o indivíduo, né? Esse é como se fosse, né, um grande presente até para a gente, porque à medida que a gente exerce essa função, né, prestadia, esse domínio aí do outro, a gente também acaba sendo beneficiado. E quando a gente fala em coaching sistêmico, eu venho de uma escola, né, holossistêmica, onde a gente trabalha o todo, de forma muito holística, a gente trabalha todas as integrações possíveis de mim, comigo mesmo, né, do meu eu comigo mesmo, do eu com o outro, e de que forma tudo isso impacta o todo. E o contrário também, de que forma o todo nos impacta. Então, existe aqui uma interligação, uma interdependência, como se fosse uma ecologia, né, de um sistema, onde a gente tem os estímulos externos, a gente tem os processos e a gente tem as respostas, né, que são os outputs, inputs, processos e outputs. Isso tudo no dia a dia, por exemplo, pode ser a partir de um pensamento, como é que a gente se relaciona com aquilo, como é que a gente processa aquilo e que tipo de atitudes a gente tem, né? Como é que isso ocorre no meio? Como é que eu tenho, por exemplo, um impacto sobre o meu relacionamento profissional, meu relacionamento pessoal, né? Como é que eu impacto a sociedade, enfim, a partir de pequenas atitudes, pequenos pensamentos, enfim, como é que a gente processa tudo isso? E aí a gente fazendo esse mergulho, tendo esse autoconhecimento, a gente consegue lidar melhor com o nosso dia a dia, né? E essa é a função do coach, né? Na verdade, o coach ele vem para ampliar a visão, né? Para criar a meta junto, para poder acompanhar, para poder trazer talvez estratégias ali, insights poderosos para que o coach possa sim se desenvolver em plenitude e principalmente com consciência, que é isso que o mapa traz, né? Essa possibilidade de desenvolver a sua consciência. Isso é muito legal. Bom, eu quero compartilhar nesse momento com você a minha experiência. Então, eu trouxe aqui um case para você, é um case bem especial, exatamente de uma pessoa a qual começou comigo fazendo mapa. Depois a gente avançou para o processo de coaching e a gente conseguiu bons resultados no campo profissional. Quem quiser saber mais sobre o próprio coaching e aí, enfim, pode também se debruçar sobre as informações que existem sobre o próprio pai do coaching, que é Tim Gallwey, que tem um instituto bem específico, assim, que trabalha todo um programa, toda uma estrutura, né, de desenvolvimento humano,
Por isso que o coaching, ele começa muito da parte do coaching dentro dos esportes, né? E o Tim Gallwey foi o pai do coaching exatamente porque ele extrai do tênis algumas técnicas poderosas que mais tarde foram aplicadas dentro do campo, né, das organizações. E com isso, hoje a gente aplica dentro também, não só do campo organizacional, mas a gente aplica também nas relações, né, de bem-estar com a vida, no desenvolvimento pessoal de cada um. E é isso. E a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre o meu trabalho e eu quero muito que você conheça como é que eu estruturei esse trabalho a partir desses conhecimentos e, em especial, usando todo o apoio do mapa numerológico para a construção de cenários possíveis e futuros também possíveis. Vamos lá? Bom, e falando sobre os pilares do coaching sistêmico numerológico, né? Então, entendendo um pouquinho como é que funciona essa processualística, a gente tem no primeiro pilar as competências, então, pensando nessa radiografia existencial, né, desse ser, quais são essas competências que ele traz consigo, aquilo que a gente pode desenvolver, enfim, ali existem elementos importantes dentro do mapa já sinalizados e que a gente, enquanto numerólogos, a gente consegue mapear e analisar. Com isso, a gente também desenvolve a coerência, né, das atitudes, das ações desse ser e somando competências, coerência, a gente resulta nessa prosperidade. Isso se torna um sistema, isso se torna de uma maneira, querendo falar sobre os processos, né, o pensamento sistêmico, isso tudo está interligado. De um entendimento de cada pilar, a gente tem as competências aliadas às ferramentas, então que são exatamente, a gente consegue extrair nessa totalidade dos números fixos do mapa. Algumas circunstâncias a gente usa também os cíclicos e aquelas variáveis, né, que existem dentro dos números cíclicos, mas basicamente as competências é o que nós trazemos, né, dentro dessa conexão nossa de merecimento, o que a gente pode desenvolver, o que a gente tem ainda a trabalhar, a melhorar, basicamente a coerência, né, no pilar 2, essa jornada nossa, vinculada aos nossos valores, o que de fato importa, e tudo isso a gente extrai do mapa, pessoal. Tudo isso está ali, disponível para a gente no mapa. Qual é a nossa visão de mundo? Qual é a nossa missão? E aqui a gente trabalha bem focado e direcionado ao alinhamento, né? Muitas vezes do destino e também da missão nossa. O que a gente veio fazer aqui? Então, essa é a grande linha, né? O que realmente liga a gente ao que a gente está fazendo aqui, esse alinhamento. E com isso a gente tem essa prosperidade, que são esses resultados, essa abundância, a questão dessa conexão com, de fato, o que a gente deseja, onde a gente quer chegar, esse alinhamento, a fluidez, a sustentabilidade dessa prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, nem sempre, claro, a gente também fala em resultados econômicos, mas muitas vezes é a plenitude, né? Basicamente é algo que seja mais sustentável, né? Que seja mais sólido, perene, né, de alguma forma, que tenha uma longa duração, né, não seja apenas algo imediatista, ok? E aí nós temos agendas específicas que duram em alguns momentos de 10, dependendo das metas, dos objetivos que a gente tem a alcançar com esse coaching, lembrando que a gente vai fazer esse percurso, né, entre a nossa meta, né, o alcance dessa meta nesse curto, né, período de tempo. A gente tenta fazer com o menor tempo possível. Então essas agendas, elas são construídas a partir das necessidades, daquilo que a gente, cada encontro, a gente tem uma agenda específica de trabalho para que a meta, né, colocada, proposta seja alcançada, e sempre agindo com
com a consciência da unidade, a automotivação, redimensionamento. Eu gosto muito de falar de redimensionamento, porque traz essa questão do contido conter dentro do sistema. Nós temos o todo, né? Contemos o todo e o todo nos contém. Então, essa relação de interdependência, de interligação, a alegria de viver, a amorosidade, a compassividade, a postura prestadia, que é entender no outro, né, nossas necessidades, mas também fazer com que essa necessidade ela aconteça de maneira que o outro seja beneficiado. E se esse outro é beneficiado, nós também somos, né, de alguma forma beneficiados. Nós estamos numa teia, né, nós estamos numa grande rede, que é o sistema. E quando um balança de um jeito, o outro balança de outro jeito. E essa conexão, né, essa interligação desse sistema todo aqui, é que faz com que seja como se fosse uma espiral dinâmico, né, de fluidez, de transformação, de mudanças. Então, quando a gente tem essa interligação, a gente tem aqui um mecanismo, né, uma engrenagem que ela começa a ter a sua própria vida, né? Ela tem um processo dinâmico, ela é uma estrutura, ela é um alicerce. É isso que a gente trabalha basicamente. E aí, quando a gente vai transpor, né, isso para benefício, a gente tem o autoconhecimento, a inteligência emocional, né, querendo ou não, a inteligência emocional hoje é uma competência muito importante, né, do século XXI. A clareza na tomada da decisão, de qualquer decisão. Então, a gente traz a consciência do caminho que a gente tem a percorrer, sempre com esse alinhamento interior. A questão da resiliência, qualidade de vida, né? Falando em qualidade de vida, inclusive bem-estar, é o que mais todos nós queremos, né? Ser felizes, ter uma vida mais produtiva, mais saudável. E aqui a gente consegue, com esses steps, com pilar 1, 2, 3, o alinhamento, enfim, os instrumentais que nós utilizamos dentro do percurso de cada encontro, a gente consegue trazer mais clareza, intencional a esse coach, a esse consulente. Bom, e aí, como eu comentei, eu vou trazer um case da Maria Luísa Lancerotto, que permitiu a gente conversar um pouquinho sobre a sua história. Ela é uma advogada, na ocasião, em 2019, em fevereiro, ela me procurou uma demanda específica de trabalho, e aí a gente fez um mapa para poder, enfim, entender um pouco mais esse caminho. Então, ela fez aqui um relato específico. Ela, solteira, tinha acabado de perder a mãe, né, passava aí por um momento difícil, e algumas principais queixas, tá, que ela traz aí, que eu compartilho com vocês, é a questão da carreira, definição de caminhos. Ela, na ocasião, era sócia de um escritório, né, de advocacia, e trabalhava mais na parte civil. Ela tinha aqui alguns objetivos em relação a esse escritório, mas tudo que ela começava, ela não terminava. Tudo demorava demais, ela demorava para concluir, então tinha aí uma certa também procrastinação dos projetos e acomodação e estagnação. Por mais que ela quisesse promover mudanças na vida, ela também, quando ia fazer algum tipo de mudança, ela também voltava atrás. Então, ela tinha também um cenário ali de resistências, né? Um contexto também que trazia para ela um pouco de resistência a essas mudanças. E quais seriam as saídas, né? E foi aí que a gente propôs fazer esse mapa numerológico e, como fruto do mapa, fazer o trabalho do coaching sistêmico. E aí, trabalhando as competências, como é que a gente coloca isso no mapa? Então, eu vou fazer aqui um overview para vocês. Quem conhece um pouco a estrutura do mapa numerológico sabe que aqui nós temos a alma do mapa, aqui é o bastidor do mapa. Quando Maria Luísa me procurou, com 45 anos, ela estava aí sob o efeito do arcano 13, né? Hoje ela está com 47, pessoal, aqui a gente tirou aqui já na data de 2020, mas ela estava aí com 45 anos, e bem sob o efeito do arcano 13. Quem sabe um pouco também sobre a numerologia,
como ciência, sabe que a gente utiliza nos aspectos cabalísticos, a gente utiliza muito o tarô, a tarologia, para poder fazer uma interpretação daquele momento, daquela jornada, né? Que é uma jornada, como a gente fala, de processos, e ela é cíclica, né? Sempre ela se transforma, cada X tempo tem uma transformação. E aqui a gente observa que ela tinha acabado de passar por uma perda da mãe, estava num processo de transmutação, né? O ceifador ali, né, talhando o caminho, abrindo mudanças, enfim, trazendo novas reflexões, ressignificações, e aí a gente começou a trabalhar um mapa, tá? Quando a gente fala em competências, e aí eu vou falar um pouco, a gente trabalha muito sobre os aspectos da motivação e da expressão, trazendo assim, dos 30% do mapa, que está bem ali no nome, né, desse consulente. A motivação, para quem conhece, mas para quem não conhece, ela é oriunda dessa codificação do nome, que a gente transforma por meio de uma tabela caldeia, em números. A gente tem a motivação, que é a extração das vibrações das vogais. Ou seja, a motivação tá totalmente ligada àquilo que existe dentro de nós. É aquilo que faz com que a gente ancore o nosso dia, que a gente acorde, que a gente vá à luta, saia da cama, corra atrás. E quando eu codifiquei aqui o nome, né, da Maria Luísa Manceroto, eu tive aqui a soma resultante, um 4. Esse 4 em especial, que é a energia do trabalho, é a energia da organização, isso ela traz consigo, né? Então, toda vez que ela se conecta a essa energia, ela vibra. Então, essa energia nós consideramos importante para as competências. A impressão, que é resultante das consoantes, eu vou utilizar num outro estudo. Nesse momento eu não utilizo, porque a impressão é uma visão externa, e quando a gente fala em competência, a gente está utilizando o ser, né? O que existe dentro de você. Então, a impressão é como os outros te veem, a gente não vai utilizar para esse estudo, mas a expressão, que é a resultante, né, entre a motivação e a impressão, ela resulta, ou seja, é como a gente abre as portas, é como a gente desenvolve os nossos talentos, os nossos dons, né, muitos dos nossos dons vêm daqui, a gente vai analisar, tá? E aí aqui a gente tem uma motivação, uma expressão 5, resultante de uma dívida kármica 14, tá? Essa dívida 14 aqui, ela vem desse 68, né? Que é o que resulta no 14 e que vira um 5 aqui. Bom, o 5 é o dinamismo, é a versatilidade e também está atrelado lá aos projetos que ela começa e não termina. Então, assim, a gente tinha que estar dando aqui uma olhada bem especial. Como outro ponto importante, eu estou trazendo o dia, porque o dia também traz algumas informações importantes, dons e também alguns talentos que ela traz com ela, né, que marcam esse eu sou. E os ciclos de vida e os momentos decisivos, né, eles também ajudam a gente a ancorar essas competências, porque, dado aquele momento, o que a gente está vibrando? O que a gente pode articular com todas essas outras informações que vão potencializar essas competências? Então, a gente utiliza os ciclos de vida, que são aqueles momentos mais cíclicos que nos amparam ao longo de determinados, né, em momento. Os momentos decisivos, que são as oportunidades de crescimento, e os desafios. Né? A gente tem que olhar para os desafios para a gente poder também entender quais são esses aspectos que tangem os desafios aqui no aspectos de sombra e também qual é a luz aqui, né? E bem interessante porque ela também tinha motivação 4, né? E tinha como desafio 4, bem no momento que a gente estava conversando, que era o entrave do trabalho. Né? Tanto que o objetivo maior foi a retomada dela, enfim, eu vou falar daqui a pouco, mas foi totalmente esse trabalho focado realmente a vida profissional, a carreira da Maria Luísa.
E aí nós tivemos como lições kármicas também é importante olhar, tá, para essas competências, ou seja, o que a gente pode melhorar ali, o que ela precisa desenvolver, o que ela precisa de repente minimizar de alguma forma e saber lidar com e interagir aqui, né, pessoal, com as dívidas e com as sequências no nome, porque o nome dela também trazia um entrave aí com a questão da expressão. Para esse estudo também, para algumas vezes eu utilizo o ano pessoal, né, para a gente poder mapear alguma informação importante desse consulente. Na ocasião, ela estava no ano 6 e fazia um pouco sentido, né, com todas as questões de vida que ela tinha que se mudar, ela tinha que trabalhar as questões da família, da herança da família, então tinha algumas questões bem importantes que foram trabalhadas também em paralelo aí com a questão carreira. Mas basicamente, o que a gente identificou nesse mapa? Como competências bem fortes aí, a forte inclinação ao trabalho, a versatilidade, a responsabilidade, aí a criatividade, porque mesmo ela estando aqui no momento 3, né, para quem conhece um pouco, sabe que o 3 está ligado a esse movimento da expansão, da comunicação, da criatividade, a Maria Luísa trazia, né, um aspecto de resolução de problemas muito bacana. E aí, não menos importante, a gente teve que considerar isso como uma competência marcante aí, porque ela trazia cases, enfim, internos desse trabalho, aos quais ela realmente tinha, assim, uma grande participação nesse quesito, tá? Então, como força, ela estava atuando aí, dentre outras competências que foram mapeadas, essas 4. E a trabalhar, né? A gente tinha a parte de organização, né? Uma vez que ela reclamava muito aqui, ó, que ela não se sentia tão organizada e também carregava aqui uma questão de lição kármica 8. Persistência para alcançar as metas, né? A gente sabe aqui, olhando, que ela tinha uma dívida 14. O delegar, que ela também tinha uma dificuldade aqui com a questão do centralizar tarefas, e por isso também ela não conseguia, às vezes, olhar um pouco mais de forma mais macro para o negócio, ela se sentia, às vezes, um pouco ao lado, né, do sócio, e ela tinha também a questão da expressão, que ela queria se tornar mais presente nas reuniões, mais ativa, mais... né, que ela pudesse se expressar melhor, ter mais assertividade na comunicação, e tinha o grande gargalo aqui, pessoal, da sequência 3 no nome. Bom, no pilar 2, e aí fazendo a conexão 1 e 2, né, a gente tem a coerência. E para a coerência, a gente trabalha muito focado a questão da motivação, da expressão, o dia de nascimento, e aqui eu entro com o destino e com a missão. O caso da Maria Luísa já era né, uma pessoa que está dentro daquela idade madura, né, que a gente chama para os cabalistas, para esse estudo em especial, a gente considera a linha dos 90 anos, né, da existência desse ser, embora a gente saiba que tenham pessoas que ultrapassam essa linha, mas a gente considera os 45 anos, que é um limiar ali importante para a gente começar a sair do processo do destino, que é o que a gente veio fazer aqui, né? É como é que a gente interage com a nossa caminhada, e aqui fazer realmente o nosso compromisso valer a pena, né? É aquela idade que a gente começa a repensar toda a vida, né? Fazer as escolhas mais pautadas com o nosso eu, né? E realmente toda essa conexão aqui é onde a gente aplica a coerência, né? O que a gente está fazendo aqui? O que a gente precisa, né, ainda desenvolver, que a gente não desenvolveu? O que a gente não está olhando? O que importa para a gente, né? E aí, nas nossas conversas, no nosso trabalho, a gente foi descobrindo que isso tudo está dentro do mapa, né, pessoal? Então, a ética, a empatia, né, o olhar para o outro, essa questão de se preocupar com o outro também, a solidariedade, a generosidade, a flexibilidade, né, que ela trazia aqui,
né? A questão da ética, da lealdade, a questão da liberdade, né? Desse florescimento muito forte, que ela prezava tanto, e principalmente a questão do ouvir a intuição, eram pontos bem marcantes e que, associado às competências, trariam essa ação, né? Eu falo, eu faço, e eu faço aquilo que eu falo, né? Então começa a ter ali uma aderência no comportamento, nas suas atitudes, né, nas suas novas habilidades ou naquelas que você está despertando, que você já trazia. E isso tudo, gente, traz uma fluidez para que a gente possa partir para o terceiro pilar muito mais alinhado com o que existe dentro da gente, que é essa questão da prosperidade. A gente fala prosperidade não só no cunho material, mas também no cunho muito mais até do ser, né? No prosperar, na abundância, nesse alinhamento mesmo, né? Então, eu tenho meus resultados muito pautados naquilo que eu acredito, naquilo que está dentro de mim. E aí toda essa fluidez pode muito mais facilidade, né? Ela se fortalece, ela acontece. E muito mais, né? Que aqui a gente já tem um alinhamento também com o nome de realização. Então, é toda uma junção aqui de fatores benéficos para que isso ocorra. E aqui, em especial, entra, sim, a impressão, porque nesse caso, em especial da Maria Luísa, ela precisava fortalecer o processo de liderança. E todos haviam, né, o ego dela, vamos pensar assim, que a parte externa dela, ela tinha uma presença de líder, né? O que faltava era desenvolver, talvez, uma liderança mais assertiva, mais inspiradora, mais direcionadora, talvez. E aí aqui os aspectos que também para esse estudo da prosperidade dos resultados, para que ela realmente consiga as metas, a gente utiliza o dia, o destino e a missão, né? Sempre trazendo esse alinhamento, mas com um ponto aqui focal diferente, que é a impressão, que é como os outros a veem, né? Para ela era importante esse olhar. E também entram aqui como pontos de alavanca os ciclos, né? O ciclo de vida e também um momento de oportunidade, o que a gente tem agora que pode facilitar, né, o nosso processo de prosperar, e também uma análise específica de quais seriam esses limitadores, né, do que a gente tem aqui que pode ser desafio, pode ser alguma limitação, e como colocar luz nisso, né, para que isso aconteça de forma transformadora, né, quais são os antídotos que a gente tem que desenvolver aqui para que isso aqui tenha luz, né, não seja tão forte o aspecto sombra. Tanto sequência quanto lições kármicas, como a gente fez aqui o alinhamento junto ao nome, a gente já conseguiu trabalhar, né, de forma a minimizar, né, essas sequências, harmonizar com o nome de realização, e aqui trabalhar também com força e luz, para que realmente não se tornasse algo tão terrível aí na jornada e que a gente conseguisse resultados. E o que foi legal, realmente a gente conseguiu aí uma abertura profissional e conseguimos estruturar e redefinir a carreira da Maria Luísa. E aqui, pessoal, eu consegui aqui um depoimento da Maria Lancerotto, né, que passou a ter uma expressão 11, dada aí a todo esse processo também espiritual e também a sua missão. São frases, né, que eu sempre coloco no mapa, assim, na verdade é um texto com afirmações que faz toda uma leitura, uma síntese, né, daquilo que a gente tem dentro dos potenciais do mapa. E eu queria compartilhar com vocês rapidamente aqui o depoimento da Maria Lancerotto a respeito desse trabalho. A obrigação do advogado é uma... Olá, me chamo Maria Lancerotto, tenho 47 anos,
sou advogada há 21 e decidi gravar esse áudio para compartilhar com outras pessoas todo o impacto que o trabalho da Roberta Roveda agregou na minha vida, não só pessoal, como e mais profundamente profissional. Tudo começa em fevereiro de 2019, quando fizemos o mapa numerológico cabalístico, e a partir daí, tendo uma clareza e uma ciência da influência dos números em cada aspecto da minha personalidade, da minha vida, nós tivemos uma diversidade de encontros em que fomos trabalhando não só os aspectos positivos, aquilo que eu trago desde o momento da minha reencarnação, mas e principalmente os aspectos de sombra. Não sei nem se esse é o termo correto, mas eu denomino assim, o lado negro da força. Com o desenrolar do trabalho e com todo esse acompanhamento, eu acabei ressignificando a minha carreira e saí do aspecto de contencioso, de atuar só dentro do âmbito judicializado. Mudei de área, então eu sempre fui civilista, hoje eu atuo no direito digital e é bem bacana você perceber as mudanças. Eu sou uma pessoa muito de resultado. Alguns amigos dizem, é muito São Tomé, mas é nessa linha mesmo. Eu não compartilho e não compactuo com o que não traz resultado. Embora eu venha de um segmento profissional que o advogado trabalha, a obrigação do advogado é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de fim, fato é que todos nós buscamos o resultado. E assim, comigo aconteceu através do trabalho da Roberta, todo um despertar muito profundo no âmbito profissional, mas assim, muito profundo no âmbito pessoal. Eu olhei para dentro, iniciei um processo de autoconhecimento e não tenho vergonha de dizer que hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. Até então, eu mudei de casa, mudei de rotinas, mudei. A pessoa que eu era 2 anos atrás não, já não praticamente não existe. E tudo isso trabalhando com aquilo que eu já trago, aquilo que todos nós trazemos e às vezes não temos consciência. Então, é um trabalho que eu recomendo, é um trabalho que gera frutos, é um trabalho sério, é um trabalho que nos coloca muito além do nosso mundinho. Por N questões, nós temos uma tendência natural a engessar o nosso mundo. E isso, quando a gente rompe esse paradigma, existe todo um universo de descoberta e de trabalho e de colheita que está ao alcance de todos nós. Então, assim, agradeço imensamente ao trabalho, agradeço imensamente aos mestres ascensionados pela oportunidade e acho que é uma experiência que vale a pena, porque ela afere coisas que a gente nem imagina. Então, tá tudo dentro da gente de uma certa forma, trancado em caixinhas, e quando você abre essas caixinhas, você se empodera como ser humano, se empodera como profissional, e mais do que isso, você se torna um multiplicador. E o que hoje nós vivenciamos cotidianamente requer isso, que sejamos agentes multiplicadores, agentes facilitadores, e as ferramentas que são utilizadas no trabalho, elas fazem exatamente esse movimento de destravar tudo aquilo que já carregamos e temos e está lá presinho. É isso.
Bom, e aí agradeço a Maria Luísa por esse depoimento, muito legal a gente receber assim, esses feedbacks. E, bom, estou finalizando aqui a minha apresentação, eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Eu deixo aqui essa né, frase do Chico, que ninguém cruza a nossa vida por acaso e nós não entramos na vida de ninguém, né, sem nenhuma razão. E é assim que eu me sinto, né, honrada por ter feito esse trabalho, assim como tantos outros. E mais, a você, Vanice, a você, Érica, idealizadoras desse projeto, que nos permitiram, né, e nos permitem, né, estar aqui compartilhando nossas experiências, nossas vivências, porque sem vocês também, se a gente não tivesse tido essa oportunidade, né, de se cruzar no meio do caminho, nada disso teria acontecido. E finalizo aqui com o meu contato. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a minha pessoa, enfim, eu tenho no Instagram, né, o meu endereço lá do Instagram, e também tenho o meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo, saber um pouco mais sobre tudo isso, trocar experiência, questionar, enfim, pontos de interrogação, entrar em contato comigo, eu vou ficar muito feliz. Gratidão eterna e até a próxima.